Em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, hoje eu quero pensar com vocês sobre milagre no caos. É possível experimentar e viver um milagre no caos, no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio dos grandes problemas, no meio de um dilúvio, no meio de uma tsunami, no meio do caos. É possível enxergarmos as mãos de Deus no meio do nada. Sim, porque tem dias turvos em nossas vidas. Tem dias que parece que o que nos resta é falar assim: Deus, parece que o Senhor de fato deixou tudo, inclusive a mim, porque está tudo errado. Eu acredito que eu não seja o último que tenha talvez pensado isso em algum momento da jornada da vida. Irmãos, o caos, é possível no caos enxergarmos as mãos de Deus. É possível na tormenta da vida percebermos as mãos de Deus. Na verdade, no caos, Deus está dormindo. Com a cabeça sobre o travesseiro. Lá no meio da tua tormenta, no meio da tua dor, no meio da tua angústia, Deus está dormindo com a cabeça no travesseiro. Ora, pastor, então Deus não está preocupado comigo? Não, é porque você esqueceu de Deus na tormenta. Ele está lá. Ele está lá. Só precisa ser acordado. Só precisa dizer: Senhor, estou aqui. Irmãos, o caos não é ruim. Diga-se de passagem que são nesses momentos de incertezas que a igreja se levanta. Quando a igreja estava sendo perseguida, os cristãos invadiam, os cristãos pregavam. Quando estavam matando os cristãos de todo jeito, aí que a igreja avançava, porque a porta do inferno não pode prevalecer sobre a igreja de Deus. Talvez, irmãos, estamos perto de viver um grande caos mundial, e já está às portas. Portanto, está na hora da igreja do Senhor, que sou eu e você, entender que é agora. A hora é agora da tormenta. Agora que Deus está dizendo assim: cadê vocês? Me acordem porque eu estou aqui. Em outros momentos ele diria assim: desperta, ó tu que dormes, porque eu já estou acordado há tempo. O meu espírito está aí pairando sobre as águas.
O Espírito meu já está aí sobre vocês, foi derramado sobre vocês, já habita no coração de vocês. Eu já soprei sobre vocês. Irmãos, quando eu olho para esse texto e percebo os discípulos angustiados, eu me vejo nesse texto, e certamente eu creio que você também. Que às vezes, irmão, nós passamos por tempestades, que é o caos aqui. Provavelmente quem estava acordado ontem viu uma pequena chuva, tamanho da mão de um homem, uma nuvem. Quando você olhou, passou, oh meu Deus, continua muito calor. Quem já viu uma tempestade, ou já esteve no meio de uma tempestade, irmãos, é assustador o negócio. Uma vez eu estava vindo de Vila Velha, Rodovia do Sol. Eu nunca tinha encarado uma tempestade assim. Mas foi muita chuva, nuvem desceu assim sobre o asfalto. Mas muita chuva, não conseguia dirigir de jeito nenhum. Parei ali no posto da polícia, não só eu, mas um monte de carros, que era impossível continuar dirigindo. Todo mundo com um pisca-alerta ligado, e ficamos ali alguns minutos, esperando aquela tempestade passar. O que isso nos ensina, irmãos? Que no meio da tempestade, o que eu tenho que fazer? Para tudo! Não faz nada não! Porque quanto mais você fizer alguma coisa no meio da tempestade, fica pior. Para tudo. Tem hora que às vezes é preciso parar e falar assim: Deus, está tudo acontecendo, eu não estou vendo as tuas mãos. Se eu continuasse a viagem, poderia acontecer talvez um acidente, não sei. Assim como outras pessoas. Às vezes, no meio da tempestade, é preciso parar algumas situações. Irmãos, em nome de Jesus, milagres. Eu esqueci minha memória. Obrigado, Espírito Santo. Milagres não são apenas demonstrações de poder divino. Eles são convites para conhecermos Deus de maneira mais profunda. Milagre não é para entender que alguém é poderoso. Quando eu vejo assim, tal pastor, tal apóstolo, tal bispo, tal semi-anjo, sei lá, agora está fazendo milagre. Não, irmão, não é sobre isso. É sobre a manifestação do poder de Deus. Ele deve ser exaltado, Ele deve ser glorificado, Ele deve ser reconhecido como tal, como poderoso. É Ele, é por Ele, para Ele que são feitas todas as coisas. A Ele, pois a honra e a glória e o louvor a Ele. É Ele quem faz, é Ele que continua fazendo, é Ele. Tudo aponta para Ele, é por Ele, é dEle. Não somos nós. A fé nunca se desenvolve em um lugar de conforto, mas cresce no terreno das incertezas. Está tudo muito confortável. Você pode duvidar que essa talvez não seja o caminho da fé. A fé se materializa naqueles momentos de incertezas, de que parece que não está dando certo, de que não está acontecendo, mas ele está no barco dormindo. O verdadeiro milagre não é apenas ver o mar se acalmar, mas saber que Cristo está presente mesmo quando as águas estão agitadas. Ô irmão, se você nessa noite está passando por alguma tempestade, por algum caos, alguma tormenta na sua vida, no nome de Jesus, entenda essa lição preciosa. O caos não pode ser assustador, mas
É nele que aprendemos as maiores lições sobre confiança, fé e o caráter de Deus. É quando, no meio daquela situação mais difícil da nossa vida, eu deposito a minha esperança nele. Parece que não tem mais jeito. É aí que mora a santa presença do nosso Deus. É essa situação que você está vivendo. É agora que Deus está dizendo assim: eu quero saber o que você vai fazer com essa situação. Quem sou eu nesta situação? Então, o que é que o caos nos revela? Primeiro, o caos revela destinos. Você pode perceber, verso 35, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Irmãos, pode perceber que Jesus não convida os discípulos para um passeio, mas para uma travessia. Jesus não está convidando os discípulos aí, vamos passear um pouquinho, vamos ver como está o mar. Não, o texto é claro em dizer: vamos para o outro lado. O convite é: o caos vai nos levar para um outro destino. Vocês não sabem o que vão enfrentar. Eu já sei que vocês vão passar por uma tempestade, mas eu quero levar vocês para uma travessia. É assim, irmãos, quando nós estamos passando por uma tempestade, Deus quer traçar um novo destino, mas quer nos conduzir para uma nova perspectiva de vida. Jesus já sabe o começo, o meio e o fim. Ele já sabe das coisas de antemão. Ele sabia para onde estava conduzindo seus discípulos. Vamos para o outro lado. A pergunta é: quem quer fazer uma travessia? Quem quer passar para o outro lado? Quantas pessoas estão diante do mar aberto, diante das possibilidades de Deus, e aí estão no meio do caminho, e alguns percebem que a dificuldade ainda tem muita estrada para percorrer. A situação é pensar em voltar, outros a desistir. Mas, irmãos, quem está no meio do caminho tem uma situação que pode voltar e aí encarar os inimigos atrás. Mas quem está na beira do caminho ou no meio do caminho, o que precisa fazer é encarar a travessia. Deus disse isso para o seu povo: diga ao meu povo que marche, vá para frente, um novo destino te espera. Mas você tem que entender que é preciso encarar a travessia. E aí, na travessia, muitas coisas podem ocorrer. A tempestade pode vir, a doença pode aparecer, o desemprego pode surgir, o relacionamento que estava muito bem conjugal pode não ir tão bem, o filho que era amado, protegido, pode encarar uma doença ou a desobediência. A travessia. Quem está isento da travessia? Quem não quiser o convite de Jesus. Quem não aceitar o convite de Jesus. Porque ele diz assim: quem quiser vir após mim, não é que se assim mesmo. Quem quiser vir, pode vir. Eu vou levar para um outro destino. Eu vou levar para o outro lado. Mas o que tem do outro lado? Pouco interessa, é Jesus que está convidando. Eu vou encarar a tempestade? Não sei, mas é Jesus que está convidando. Eu já fiz essa pergunta e quero repetir aqui para vocês. Quem já viajou aqui de avião, você conhecia o piloto, o copiloto? Sabe o nome dele? Sabe se ele tinha depressão ou tem depressão? Se ele tinha algum vício, se ele bebe, se ele fuma, se ele cheira, sei lá. Mas você viajou. Você confiou a sua vida numa travessia.
Você colocou o seu destino, a sua vida na mão de um homem ou de uma tripulação que você não conhece. E diga-se de passagem que alguns nem se apresentam. Em viagem doméstica eles nem se apresentam. Quando é viagem internacional ainda se apresentam. Mas doméstica nem se apresentam, quem é o piloto, quem é, você nem sabe. Mas nós confiamos. Viajamos 1 hora, em alguns casos 24 horas. A nossa vida, a mão de alguém que não confiamos, que não sabemos, melhor dizendo, mas confiamos. É uma travessia. O que Jesus está nos convidando é assim: olha, eu sou o piloto, eu sou o copiloto, eu sou o advogado, eu sou o seu salvador, eu sou aquele que intercede por você, eu sou aquele que vai fazer um milagre na sua vida, e você ainda não aprendeu a confiar em mim para o novo destino. Por quê? Você prefere confiar nos homens que eu mesmo criei e não confia em mim. Se você quer encarar e viver milagres num caos, entenda que Deus está te convidando nessa noite para um novo destino. A travessia, às vezes vai doer. Diga-se de passagem que às vezes iremos perder. Às vezes filho, às vezes saúde, às vezes bens. Até porque essas coisas não são nossas. Não é isso que a gente diz? Que os nossos filhos são de Deus? Que as nossas coisas foi Deus que me deu? Então, se perdermos, nunca foi nosso. Tanto é que na quinta-feira, esses mesmos discípulos deixaram tudo para trás. Deixaram os barcos, deixaram seus negócios para seguir Jesus. Porque nada era deles. Tudo era do rei. Então, se é tudo dele, simplesmente eu deixo para ele. Segundo, o caos expõe fragilidades. Verso 36 e 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Logo em seguida, eles começam a dizer: não te importa que morramos? Jesus diz assim: por que vocês continuam com medo? Ô irmãos, você já sentiu medo de alguma coisa? Eu já. Eu não estou falando medo de insetos, medo de, sei lá, de bichos, não, essas coisas. Medo. Medo do novo. Quer ver um casamento? Casamento, eu diria que é o maior desafio do planeta Terra. Eu acho que é o maior desafio. Eu acho. Casamento, eu diria que Deus estava com um senso de humor lá em cima. Cláudio Duarte perde feio. Lá em cima. Porque você pega 2 destinos completamente diferentes. Um da Bahia, um do Espírito Santo. Fala assim: viverás felizes para sempre. Irmãos, entenda no nome do Senhor Jesus. E aí o medo aparece, o medo de não completar o outro, o medo de não satisfazer o outro, e nunca faremos. Só que com o tempo, os 16 anos, você vai aprendendo que só 16. Que mais do que isso? Está novo ainda, tem 35, ou tem 40 ali atrás, né? 40 e pouco. Meu pai e minha mãe, 56 anos. E certamente morreram. Meu pai, antes de falecer, não sabia tudo, ou não sabia nada sobre casamento. Medo, irmãos. Medo de como vai ter os filhos, de como eles vão se comportar. O medo faz parte da existência humana. É no caos que revela as nossas fragilidades. É no caos que eu percebo assim: meu Deus, o quanto eu sou frágil. Não fraco, frágil. O quanto eu preciso do Senhor. Porque eu tenho medos.
Mas eu preciso entender, como João disse, que o amor lança fora todo medo. Então permita que o amor de Deus transborde em meio à fragilidade que eu e você temos. O caos tem essa função. Ele nos lembra que somos finitos, somos falhos, somos pecadores, temos medo. O príncipe dos pregadores disse que nenhum homem pode ser salvo enquanto não se perder. Como assim? Não é perder no pecado, em si mesmo. Olhar para dentro de si e perceber assim, uau. Porque tem gente que finge, tem gente que esconde um monte de coisas dentro de si e não reconhece que é preciso botar isso para fora. Porque é no caos que nós revelamos as nossas fragilidades. Estamos com medo, Senhor. Estamos com medo. Estou com medo, Senhor, dessa tempestade. Estou com medo de dar conta desse relacionamento. Estou com medo de dar conta desse emprego, desse novo emprego. Estou com medo, Senhor Deus, desse novo empreendimento. Estou com medo, Senhor. Terceiro, o caos nos ensina a descansar. É difícil, irmãos. É muito difícil. Esse princípio aqui é desafiador. Vocês já viram aquela piada que eu não gosto? Eu não gosto, mas eu vou falar. Diz que o baiano tá, eu sou, tá? Então, pode ficar tranquilo se tem alguém aqui que é eu sou. Então, fica de boa. Que o baiano tá na rede, tá vindo uma cobra, aí ele pede o antídoto para tomar de antemão já, porque ele não quer sair dali. Quem está descansando, então para quê? Não, ela pode picar. A baianinha ali. Irmãos, descansar no meio da tormenta não é para qualquer um. Tem que ter muita confiança em Deus. Tem que ter muita confiança em Deus. Tem gente que não entendeu até agora. É melhor pregando do que contando piada. Descansar em Deus. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmãos? Toda vez que eu leio esse texto, já preguei sei lá quantas mensagens nesse texto. Jesus dormindo, irmãos. E eu ia trazer um travesseiro, na verdade eu esqueci. Jesus dormindo, você já pensou nisso? Eu estou numa crise danada da minha casa. Eu sirvo a Deus, eu adoro o Senhor, eu tenho jejuado, orado, eu sei que eu sou pequeno no meio de uma multidão de gente, mas Deus dormindo, peraí, né? Aqui entre nós, Jesus estava dormindo. Mas irmãos, o que poderia Jesus fazer se não dormir? Se Ele é a própria calmaria, se Ele é a própria paz, se Ele é o próprio Emmanuel, se Ele é tudo, então para que se apavorar se Ele está lá? Se cremos em Deus, se esperamos nele, acalma o teu coração, porque Ele está lá. Ele está lá. O problema é porque nós queremos resolver, irmãos. Nós queremos parar a tempestade. Nunca. Por mais tecnologia que tenhamos, eu desconheço. Se alguém conhece, depois me fala aí qual a fonte. Quem é que consegue parar? Pode prever a tempestade, mas parar a tempestade, eu ainda não vi isso não. Se tem, não sei se os americanos, japoneses, eu desconheço. Eles preveem a tempestade. Mas parar uma tempestade, eu desconheço. O problema é nós queremos parar a tempestade. Está
está vindo a tormenta, eu vou parar tudo, meu Deus, eu não vai conseguir, irmão. Tem gente que para de viver, tem gente que se tranca num quarto e é tomado por um espírito de depressão, e é espírito mesmo, de depressão, irmãos. Não permita, não aceite isso, porque não é de Deus. Eu não estou falando que não podemos ficar doentes, é uma outra situação. Tem gente que permite ficar, porque quer parar uma coisa que não tem como parar. Quer resolver uma coisa que não tem como resolver. E tem situações possíveis, palpáveis, que a gente transforma em uma tempestade. Lembre-se de uma coisa. Jesus está no barco. Ele está no barco. Ele está na minha casa, na sua casa. Mas pastor, está uma tormenta total na minha casa. Ele está lá. Se você tem invocado o nome dele, claro, ele está lá. Mas por que ele permite? Por que ele permitiu? Ah, irmãos, porque tem tempestade fora e tem tempestades dentro. Antes de acalmar, eu já falei isso aqui, antes de acalmar a tempestade lá fora, Jesus acalmou a tempestade dentro. Tem coisas que ele deixa porque ele quer acalmar a tempestade dentro. Por que vocês estão com medo? A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle. Descansar em Deus não é passividade, mas é um ato de fé. Descansar em Deus, esperar em Deus, pois ainda o louvarei. Descansa em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu sei que, e quem fala é alguém experimentado em algumas situações, que parece que não tem mais jeito. O que é que você tem feito, pastor? Descansar em Deus. Quarto, o caos revela a nossa dependência. Se no caos você não perceber que você depende de Deus, esquece. Eles fizeram o quê? Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. A oração no caos nos aproxima de Deus. Mestre, acorda. Mestre, acorda, estamos aqui. Por fim, o caos leva-nos a obedecer a Cristo, ou a obediência a Cristo. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. O vento se aquietou e fez completa bonança. O caos obedece a Cristo. Irmãos, eu lembro de Gênesis, quando Deus fez tudo do nada. E não tinha nada, e Ele fez todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, caos. Ele colocou forma e encheu. Portanto, Ele controla todas as coisas. Todas as coisas. O caos obedece a Jesus. Acalma. Para. Continua. Sol. Para. Lua. Chuva. Terra. Tudo está sob o controle dEle. Irmãos, se Deus governa os astros com as suas próprias mãos, se Ele controla algo que nós não temos dimensão da sua grandeza, quem somos nós nas mãos de Deus? Deus diz ao vento: para. A tempestade: para. O que Deus está nos falando nessa noite é:
para um pouco, aquieta o teu coração, para e ouça o que eu estou falando com você. Por que a natureza obedece a Jesus? Porque foi Ele quem fez, é Ele quem controla, é Ele quem governa. Bom, fez calmaria, bonança, mas o versículo 41, os discípulos fazem uma pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Hoje, eu e você sabemos, Jesus. Mas naquele exato momento, eles não tinham certeza de quem é esse que até a natureza obedece. Bom, irmãos, muitas vezes só enxergamos a plenitude de Cristo quando passamos por tempestades. Isaías 43:2 diz que quando passamos pelas águas, estarei contigo. Nunca tenha medo de confiar no futuro desconhecido a um Deus conhecido. Sou eu que sei o que tenho para vocês, diz o Senhor, os planos que tenho para vocês. Quem é esse? Quem é Jesus para você? Quem é esse que até o vento lhe obedece? Milagre no caos. E tudo parou. Jesus acalmou a tempestade fora e a tempestade dentro. E os discípulos perguntaram: quem é este? Qual é a tempestade que você tem passado? Qual é o caos que você tem vivido, que você quer colocar em ordem? Eu quero te dizer o seguinte, que por mais que você tente colocar em ordem, só Jesus pode colocar em ordem. Acorda Ele, chama Jesus, por favor, eu estou passando por essa tormenta. Inclusive, Senhor, eu quero deitar a minha cabeça sobre o travesseiro junto com o Senhor e ter o descanso em paz. Quantas vezes você passou por dias ou tem passado por dias sem descansar no Senhor? Repousar a sua cabeça no travesseiro e dizer: dormi, descansei. Entrega a Deus, leva ao Senhor todos os seus problemas, o caos, porque Ele coloca em ordem todas as coisas. Feche seus olhos no nome de Jesus. Eu quero orar por você, por sua vida, e te convidar a você viver um milagre, mesmo nessa situação que talvez você tenha vivido. Mas se você não está vivendo nenhuma situação de tempestade na sua vida, peça a Deus para te sustentar. Mas se você está vivendo, no nome de Jesus, faça uma oração agora. Você pode dizer assim: mas pastor, eu não consigo nem orar mais, eu não consigo nem abrir minha boca, porque eu não consigo. Em nome de Jesus, Deus está aqui, Deus é contigo, Deus está no barco, Deus está na sua casa. Pode ser que Ele esteja lá dormindo, porque na verdade você deixou Ele dormir e Ele quer ser incomodado. Acorda o Mestre, chama Ele, grita por Ele, clama a Ele: Jesus, oh Deus, nessa noite, Pai, eu entrego, Senhor Deus, cada vida, Pai, cada alma, cada família, cada servo, cada filho do Senhor, Deus, em Tuas mãos, Jesus. Oh Deus, esse lugar nesse exato momento, Pai, se constitui, Deus, um grande barco, Pai,
em que nós estamos aqui no balançar da vida, Pai, da tempestade da vida, e cada um passa por suas lutas, Deus, em casa, no trabalho, pessoal.